Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Chá com Shakespeare. Pois bem, então hoje a gente vai para a segunda parte do Otelo. E como eu havia mencionado, vou falar um pouquinho da perspectiva do Machado, mas não vou entrar em muitos detalhes, porque eu pretendo falar disso em um vídeo específico sobre o Machado de Assis. Mas eu vou tentar nesse vídeo dar algumas referências e indicações de leitura para quem se interessou por essa questão racial presente em Otelo. Então vamos lá. A grosso modo, se a gente quiser de fato entender a totalidade da obra Dom Casmurro de Machado de Assis e não ficar só nessa discussão superficial e às vezes até tosca de adultério de Capitu ou não, seria válido a gente conhecer essas duas peças de Shakespeare, tanto o Otelo quanto Hamlet. Porque assim, se alguém for de fato se aprofundar na obra de Machado de Assis, vai perceber claramente que ele está dialogando a todo momento com Shakespeare, seja nas peças mais famosas, seja nas menos populares. Tem até uma professora que ela fez um levantamento e depois da Bíblia, Shakespeare é o autor mais citado em toda a obra do Machado. Bem, mas a grosso modo, o que a gente poderia se atentar antes de ler Dom Casmurro? Ou para quem já leu, se interessar, voltar para ver se faz uma outra leitura. Bem, em Otelo vai estar clara, vai estar dada e posta a questão do não adultério de Desdémona. Então, de fato, ela não traiu o Otelo, mas ainda assim foi condenada. Já em Dom Casmurro, muitos não concordam, mas de certa forma não está explícito no texto. Então a gente, se quiser bater o martelo em algum dos dois lados, o que eu acho uma coisa totalmente sem sentido, a gente vai ter que fugir do texto, porque o texto ele é tal como é. Então não adianta falar, mas está escrito na perspectiva do Bentinho e tudo mais. Sim, foi assim que ele quis que a obra fosse, porque senão ele escreveria de uma outra forma. Então existe um porquê de ser assim. Mas, para não estender muito, o que a gente pode entender? Será que talvez Machado não tenha enganado todos os tipos de leitores, tanto os mais atentos quanto os desatentos? Porque, assim, uma coisa que fica clara nessa obra, e que parece que Machado está querendo que a gente tome tento disso, é que lá em Shakespeare, a Desdémona ela foi condenada, mesmo não tendo feito nada. E também não vai mudar muita coisa de Capitu. Tendo ela cometido adultério ou não, ela de fato é condenada, tanto pela sociedade da época, tanto pelo personagem Bentinho. Então, ou seja, de certa forma, parece que Shakespeare está nos dizendo assim: olha, desde lá do passado, mesmo as coisas estando claras, se condenou a mulher, e hoje também não é muita coisa diferente. Então a gente tem que ter em mente que o Machado de Assis, antes de qualquer coisa, através da sua fina ironia, está criticando a sociedade burguesa da sua época. Então, assim, as coisas que estão saltadas aos olhos, elas não necessariamente são o que são, porque o Machado ele gosta dessa coisa mais escondida, por assim dizer, num subterrâneo, uma coisa não tão visível. E nessa obra, Dom Casmurro, isso vai acabar saltando aos olhos. Porque de fato tem até um capítulo no livro Dom Casmurro intitulado Otelo. Então, assim, ele está dialogando com essa obra.
Resta a gente saber de que maneira especificamente. Mas também não só isso. A gente tem que entender uma perspectiva de que Machado também está dialogando com outras obras de Shakespeare. Então Hamlet também vai estar muito presente em Dom Casmurro, embora não pareça. Mas a gente vai perceber que desde o começo Bentinho ele é indeciso, assim como Hamlet também era. Então ele resolve contar a sua história, unir as duas pontas da história para tentar ter uma narrativa. E ele sempre protela para fazer todas as coisas, de dar um fim à história, de dar um fim à sua vida. Ele até cogita dar um fim à vida do filho e nunca faz. Então Machado também resgata essa situação protelosa de Hamlet e insere isso, só que de uma outra forma, mas insere também em Dom Casmurro. Bem, para quem quiser ler uma outra coisa do Machado mais específica sobre a questão racial, tem um conto dele chamado Pai contra Mãe, que é claramente sobre a questão racial. Para quem diz que Machado foi omisso em todas essas situações, é só que não soube de fato ler a obra ou não se atentou aos detalhes, porque Machado não é aquele autor que chega com os dois pés no peito, ele é da fina ironia, ele escreve para o leitor mais atento. Mas não só isso, a época tinha que ser assim, ele não podia de fato chegar com o pé na porta, então ele soube trabalhar essa fina ironia. Então a gente vai encontrar sim essas situações em Machado. Contudo, a gente aprofunda mais quando for falar do próprio Machado. Bem, então vamos para as indicações. Eu tenho trabalhado essa obra do Shakespeare, Otelo, em algumas perspectivas e em relação a algumas outras obras. Uma delas é essa aqui, o Anjo Negro, do Nelson Rodrigues. Que o Nelson, nessa obra, ele vai expor uma situação que é um casal interracial, que a partir dessa situação, do homem negro e uma mulher branca, vão se dar outras inúmeras situações também desastrosas, como mortes, incestos e outras coisas mais. Mas isso parte da perspectiva do não aceitamento do personagem enquanto ser negro. E isso é uma coisa fundamental para a gente ver nessa obra. Uma outra um alto dessa peça aqui, dessa obra do Gil Vicente, que se chama Fraguar de Amor, que em dado momento um personagem vai pedir para ser transformado em branco, ou seja, ele é um homem negro e quer ser transformado em branco. E seu pedido é atendido, só que ele esquece de pedir para que a sua linguagem também se transforme. Então ele vira um homem branco, só que ainda continua com uma fala negra, uma linguagem negra. Ele fala uma língua chamada Guiné. Então isso vai acabar o denunciando. E uma outra obra é essa aqui, O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise. Que aqui tem uma série de artigos, mas tem um muito interessante, que é o Raça, Cor e Linguagem, da Lilia Schwartz, que ela vai, dentre outras coisas, mostrar para a gente que ao longo do tempo foram compilados mais de 152 nomenclaturas de cores para se denominar não negro. Então, para que eu não diga que sou um homem negro, eu digo que eu sou cor de burro fujão, cor de jambo, cor de moreninho ao sol, moreno bronzeado e todas essas coisas, para não se definir como negro. E relacionando essas peças com a questão da linguagem, tem essa obra aqui que é de fundamental importância, que é do Frantz Fanon, que o Fanon vai dizer assim, num dado momento:
Atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. É por esta razão que julgamos necessário este estudo, que pode nos fornecer um dos elementos de compreensão da dimensão para o outro, o homem de cor, uma vez que falar é existir absolutamente para o outro. E o Fanon vai fazer um diálogo aqui bem interessante com o Hegel. Ele diz assim, numa determinada parte: da parte mais negra de minha alma, através das zonas de meias tintas, me vem este desejo repentino de ser branco. Não quero ser reconhecido como negro, e sim como branco. Ora, e nisto há um reconhecimento que Hegel não descreveu. Bem, o Hegel é um teórico que fala da questão, dentre outras coisas, do reconhecimento. Pois bem, e como essas obras, todas essas coisas se relacionam lá com Otelo? Bem, se lembra que eu disse que Otelo é totalmente virtuoso e tem muitas coisas boas? Então, ainda assim, ele não consegue se expressar, justamente por ser negro. Ele sente ali nele como se fosse uma prisão, como se ele não pudesse de fato ser quem é. E isso não vai mudar para os nossos tempos. Hoje, por mais que a gente tenha muito a falar, tanto o negro como a mulher também acontece isso, ou os segmentos mais marginalizados da sociedade, a gente sempre tem que escapar de todo esse tumulto para nos conseguir nos fazer entender. É como se a gente por si só não tivesse legitimidade e tivesse que ser muito mais do que para ter de fato uma legitimidade nessa sociedade tal como ela é posta, racista, patriarcal e tudo mais. Então, ou seja, não basta eu ser uma pessoa que tem o que dizer, ser inteligente e tudo mais. Não, se você é negro, você está, de certa forma, condenado a um tipo de situação. Então, eu tenho tentado relacionar essas situações também junto com um outro filósofo, que é o Wittgenstein, que é um filósofo da linguagem. Porque o Wittgenstein tem duas fases, o primeiro Wittgenstein e o segundo, que o segundo acaba negando até o primeiro. Mas, a grosso modo, lá no primeiro Wittgenstein, ele vai falar que as palavras é como se elas espelhassem o mundo. Por exemplo, se eu dissesse negro, é como se eu estivesse falando de todas as pessoas de pele não brancas do mundo. E isso é um erro. E já no segundo Wittgenstein, ele vai falar que as palavras já superam o mundo, ou seja, existem mais palavras do que coisas no mundo. Então a gente também pode cair numa armadilha nessa perspectiva, porque tem toda uma discussão, ao meu ver, feita de modo equivocado sobre a questão de lugar de fala e tudo mais, que também pode nos condenar. Ou seja, eu, enquanto homem negro, não tenho que necessariamente só falar dessas situações. Antes de ser negro, eu sou um ser social, que sou livre para falar do que eu quiser, mas a sociedade tem cada vez mais condenado esses segmentos a falar de uma coisa só. Então isso acaba nos prejudicando e nos condenando a uma espécie de gaiola, a um aprisionamento, como se eu tivesse que só falar disso por ser negro, ou a mulher só falar de feminismo por ser mulher. Mas aí é uma discussão um pouco mais aprofundada que a gente pode fazer de uma outra forma. Bem, então por hora é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, ou quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Deixem aí nos comentários o que acharam, se interessam por esse tema e tudo mais. E por hora é isso. Fiquem bem na medida do possível e até mais.